O abdômen é um músculo que se regenera extremamente rápido. E é por isso que nós devemos fazer ele todos os dias para atingir a definição máxima. Fica comigo até o final desse vídeo para você poder entender qual que é o melhor treinamento para você conseguir definir o seu abdômen. Porque treinar ele todos os dias pode ser certo, como pode ser muito errado. Se pode ser certo ou pode ser errado, de qualquer jeito eu vou acertar. Não, não é bem assim, pessoal. Clica no gostei, se inscreva aqui no canal e vamos partir do princípio. O abdômen é um músculo como qualquer outro do nosso organismo. Temos características dele que é diferente, que são diferentes de outros grupamentos musculares, mais ou menos. Então a gente vai ter células musculares, miofibrilas, que quando danificadas podem responder hipertroficamente, aumento de secção transversa, AVM, aumento de volume muscular, ou hipertrofia muscular. Só que isso vai depender do estímulo correto que você dá para eles. Este vídeo eu estou fazendo em especial por conta de 3 alunos meus que perguntaram lá pela assessoria online essa semana. Só essa semana, 3 alunos meus me perguntaram isso. Então eu falei, acho que cabe um vídeo sobre treinar abdômen todos os dias. O que acontece, pessoal, é que quando você treina, você agride a musculatura. Mas você agride no bom sentido. Ou seja, o corpo vai olhar e vai falar, precisamos ser mais fortes. Então, na próxima vez que vier esse pau, nós precisamos aguentar. Então, para isso, nós precisamos ter uma aderência, uma sustentabilidade à agressividade da realidade que está sendo imposta. Para isso, o corpo vai responder de uma maneira de sobrevivência. Só que tem um tempo. Então, quando você treina abdômen e no outro dia você treina novamente, pode ser que você não tenha esse tempo hábil. E sem esse tempo hábil, você está machucando o seu músculo, e aí o corpo deveria entender que é um machucado, começar as sinalizações, e isso acontece até rápido, algumas horas depois do treino. Depois você começa a recuperar a partir dos nutrientes que você ingere, os hormônios vêm ali ajudando justamente a alocar as coisas nos lugares certos, e aí você está pronto para outro treino, mas você não treina, você espera mais um pouquinho para supercompensar, e aí sim, nesse novo patamar, fazer isso de novo. E assim, sucessivamente, você vai evoluir. Se você vai todos os dias para a academia, você pode não conseguir essa supercompensação, que agora você já sabe o nome. Lentui, já fez vídeo sobre supercompensação aqui no canal? Já. Lembra de procurar Lentui mais tema que você vai encontrar um vídeo meu. Se não encontrar, peça nos comentários que eu faço, estou sempre de olho. Então, seria mais adequado a gente treinar, esperar descansar, voltar a ser o que era, supercompensar e aí treinar de novo. Quanto tempo isso demora? Depende da qualidade do treino. Se você tem um treino de uma qualidade duvidosa, no outro dia você pode estar recuperado para o seu treino, porque você nem agrediu ele. Só que lembra, se você não agrediu, ele também não vê motivos para responder positivamente. Então você está até pronto para treinar. O corpo está tudo beleza, mas não vai evoluir nunca. Se você coloca um treino de muita qualidade, muita intensidade, movimento completo, carga, você pode demorar 2, 3 dias para voltar a ter essa condição para treinar novamente no melhor cenário possível. Então, quando a gente pensa em hipertrofia muscular, um treinamento de abdômen 2 vezes por semana, show de bola. Leandrão, 2 vezes por semana é muito pouco, eu sinto que ele está recuperado antes. Calma. Você sentir que ele está recuperado antes não quer dizer que esteja. Quantas vezes nós não saímos da academia naquele dia que escutamos um elogio da pessoa que nos ama, quando a gente vai e o nosso treinador olha e fala, nossa, você parece mais forte, você está evoluindo, parabéns. Você sai dali muito motivado. Então quando termina o treino, você está bem, você está legal. Isso quer dizer que seu músculo está bom? Não, quer dizer que você está bem, sistemicamente. Mas localizadamente, você está danificado e você precisa de tempo para recuperar. Então cuidado que as nossas sensações enganam. Olha só, fui para a balada, enchi a cara, no outro dia não tomei água, não comi, não dormi direito. Como é que eu vou estar? Podre. Alguns vão dizer feliz. Podre. Legal.
Isso quer dizer que o meu corpo está em total recuperação de todos os músculos do corpo porque eu não consigo treinar nada? Não. Entendeu? Então cuidado com as sensações, elas nos enganam. Acredite, se você faz um treino de qualidade de abdômen, 8, 12 séries, todas até a falha, Leandrão, mas para falhar eu só falho com 60 repetições. Adiciona carga, vai fazer o supra, coloca uma anilha no peito, tá fácil, coloca atrás da cabeça, faz no cabo, faz numa máquina, vai até a falha com 10, 12 repetições, que é um range legal, né, uma mira legal para você trabalhar para hipertrofia muscular. Agora, existem treinamentos que quando você faz todos os dias se tornam interessantes de abdômen. Quais são esses treinamentos? Um treinamento de um lutador. Um lutador, ele não está visando necessariamente hipertrofia muscular. Ele está visando condicionamento físico. Então, ele vai fazer abdômen todos os dias com repetições super altas, mas ele não quer destruir o músculo para reconstruir ele maior. Ele está querendo estimular as enzimas glicolíticas, fibras vermelhas, com mais acentuação. Por quê? Porque é isso que ele usa na modalidade dele. Então ele vai treinar abdômen todos os dias, com repetições muito mais altas, e isso vai ajudar ele na modalidade dele. Porque ele vai toda hora fazer uma agressão, mas ele não está preocupado em evoluir de volume muscular. Ele quer melhorar resistência. Então, se você faz um estímulo mais frequente para força e para resistência, é melhor. Para hipertrofia se treina diferente. Por exemplo, um powerlifter, normalmente, ele vai treinar supino 3, 4 vezes na semana. Terra, 3, 4 vezes na semana. Às vezes 5. Todo dia ele vai treinar. Aí ele pega 2 dias e descansa, sábado e domingo. De repente ele faz uma periodização que ele treina 7 semanas, descansa 1. Claro, temos o descanso, mas o que eu quero dizer é que o treinamento dele é muito mais frequente porque ele treina muito menos grupamentos musculares de forma localizada. Quem é bodybuilder, quem é fisiculturista, mesmo que você não suba no palco, você é um fisiculturista, se você quer moldar o seu corpo com ferro, você precisa de tempo para descansar. Então, o abdômen todos os dias, para quem quer estética, não é o mais interessante. Um outro ponto muito importante é que o abdômen ele é um músculo antigravitacional. Se tirasse o abdômen aqui, eu caía para frente. Ou seja, ele ajuda na minha postura. Você vai dizer, não, tudo bem. Mas e num treinamento de musculação, numa rosca direta? Você acha que você não usa o abdômen? Usa sim. Numa barra fixa, muitas pessoas fazem barra fixa e no outro dia, né, aluno meu falou, mas está doendo meu abdômen, fiz barra fixa. Isso, porque a barra fixa precisa do abdômen para acontecer. Agora pensa no seguinte, você vai treinar abdômen todos os dias. O seu músculo estabilizador, juntamente com os músculos da região lombar, eretores de espinha, vão estar cansados. O seu rendimento pode cair em exercícios multiarticulares, agachamento livre, barra fixa, terra, paralelas, etc. Mesmo que você diga, não, estou levantando a mesma carga, está tranquilo, você tem um risco de lesão maior. E esse é um dos princípios que você não deve fazer abdômen no começo do treino, porque você cansa o músculo estabilizador, ou seja, todo o resto do seu treino tem um risco de lesão aumentado. Então, abdômen todos os dias não vai funcionar bem para hipertrofia muscular, mas pode funcionar quando você quer uma melhora de uma função motora para uma modalidade específica, para você que está aí num estado de sarcopenia muito grande de um idoso que está sem força nenhuma, então ele pode estimular o abdômen todos os dias, começando com isometria, pouco volume, porque ele não consegue trabalhar com muito volume, porque ele faz 4 séries e ele não consegue fazer a 5ª mais, então compensa ele parar e no outro dia ele voltar a fazer, menos volume, mais frequência. Então temos todas as variáveis de treino. Volume, intensidade, frequência e densidade. Já falei, já tem vídeo sobre isso, lembra de procurar Leandro Twin mais tema, Leandro Twin variáveis de treino, você vai entender tudo isso. Agora, claro, você que está aí pode estar falando assim, tudo bem, Leandrão, beleza, eu entendi. Só que você não me disse como é que eu fico com o abdômen definido. Pessoal, eu vou deixar vocês com esse vídeo aqui então, que eu falei de várias condutas para o abdômen definido. Não é só treinamento. Tem dieta, podemos usar algo para acelerar o processo, enfim, tá tudo aqui. É só você dedicar mais 15 minutinhos.